Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos chegando com as principais informações dessa terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Vamos tratar de vários assuntos referentes à Presidente Prudente e também assuntos nacionais no programa, aqueles que são destaques nacionais desta terça-feira. Muito bem, a gente começa então com destaque dos nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Primeiramente, a gente vai com Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo. Olá, muito obrigado a todos. Como sempre, é muito bom estar aqui. E vamos que vamos, semana começando, e muita coisa boa para a gente fazer. E a notícia que vem, o destaque, é sobre o fundão, ainda sobre o fundão, né? Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais a respeito da possibilidade, se a turma apoiava o Bolsonaro fazer o veto, né? Já que ele deu essa sinalização em entrevista ontem. 96% das pessoas que votaram apoia o veto a essa obscenidade, como bem definiu o Renato Mungo no editor, na coluna dele hoje no Imparcial, né? Que esse fundão é obsceno. Então, 96% das pessoas da minha bolha apoia que haja o veto a esse fundão de 5,7 bilhões. O que convenhamos, né, pessoal, é uma baita pouca vergonha, principalmente num país que não investiu em 6 anos isso daí em saneamento básico. Muito bem, vamos lá agora para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo, com você. Fala, meu amigo Eudes, fala Divaldo. Hoje, uma manhã fria, né? Mas nós temos bons destaques. Eu acho que o primeiro grande destaque é a confirmação da presença do presidente Bolsonaro em Presidente Prudente, dia 31. O prefeito Ed Thomas, ele caminha com uma maestria espetacular, tanto no governo federal como no governo estadual. Porque está vindo coisas boas dos dois lados. O presidente não vem aqui, diferente de alguns afirmam, participar de uma motociata. Motociata é um evento paralelo. Os motoclubes, motociclistas voluntários, apoiadores do governo estão organizando. Aonde ele está indo está acontecendo isso. E agora inventaram a bicicleteata, né? Agora um monte de lugar aí fazendo passeios de bicicleta. O presidente Bolsonaro vem a Presidente Prudente anunciar oficialmente o credenciamento do nosso Hospital do Câncer. Aquele hospital que todos nós ajudamos a construir. Aquele hospital onde a gente teria uma lista enorme de agradecimentos. Começa com o Ministério Público, com a doação de verba, começa com a designação das verbas que ele tem à sua disposição, começa com as pessoas que estão lá cuidando, no nome do seu Sila, todos eles, são quase 500 funcionários no Hospital do Câncer. É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma das maiores empresas de Prudente hoje, né? Para você que compra o SPCAP, como eu compro, você compra, minha mãe compra, todo mundo compra. Então, ele vem para anunciar isso. Ele vem para inaugurar um centro esportivo. Também está ligado diretamente à educação e saúde. E pode vir outras coisas aí. Podemos ter anúncios aí que vão quebrar lendas aqui em Prudente. Por quê? Porque o prefeito, ele sabe se colocar. Ele sabe buscar onde ele entra para ter esse apoio. E lá ele tem um grande amigo parceiro de Presidente Prudente, que é o Naban Garcia. É quem o conduziu próximo do presidente. E isso facilitou muitas coisas. Aqui, no governo do estado, a rede Luci Montoro, outro hospital para a nossa cidade. Já está certo o terreno, já está certo onde vai ser construído. Uma outra grande obra. São hospitais que atendem uma região toda, né? Tanto vai ser a Luci Montoro, como o Hospital do Câncer. Então, eu acho que esse é o grande destaque. A presença do presidente Bolsonaro, dia 31, num sábado, chegando às 9 horas da manhã, aqui em Presidente Prudente. Eu acho que o prefeito, em 6 meses de governo, fez muito mais do que em 2 anos de muita gente, hein? E vem muito mais por aí. Ok, vamos falar agora sobre a questão do transporte público em Presidente Prudente. Continua aquele impasse e no último domingo foi realizada pela comissão criada pela Prefeitura de Presidente Prudente uma inspeção na garagem da Prudente Urbano. O domingo foi escolhido por ser o dia com menor circulação de ônibus na cidade.
A comissão analisou toda a condição física e estrutural de cada veículo, também foram checados os lacres, assim como o funcionamento das catracas mecânicas e digitais dos veículos. Outros pontos analisados foram a validade dos extintores, quilometragem rodada e a limpeza dos coletivos. Além dessa vistoria, a comissão já havia realizado outras fiscalizações. Em uma delas, constatou irregularidades. O resultado dos levantamentos irá fazer parte de um relatório que a comissão pretende concluir em breve. Vamos lá, falando sobre o impasse no transporte coletivo aqui em Presidente Prudente, a gente vai ouvir Adolfo Padilha. Olha, Eudes, a relação prefeitura e empresa de ônibus, ela está complicada. Em que sentido? A empresa alega não ter condições de prestar o serviço e a prefeitura necessita prestar esse serviço para a população. Chegou num momento muito, mas muito delicado. Nós já estamos há 6 meses de governo. O prefeito Ed Thomas tem conhecimento pleno de que não adianta ficar dizendo que o contrato estava errado. Ele tem que agir. E ele está agindo. Ele está fazendo aquilo que lhe compete. Ele está fazendo aquilo que a lei permita que ele faça, deixar isso bem claro. A vontade do prefeito, a gente que está próximo dele, era colocar os ônibus na rua. Era assumir isso se fosse possível. Mas não dá, não tem como. A lei não permite dessa forma. Então o que o prefeito faz? Com orientação jurídica, está caminhando passos a passos para poder produzir alguma coisa que dê sentido para uma medida que seja de cunho mais pesado. Com um único propósito: resolver o problema da população que precisa de ônibus. O prefeito não se acovarda em sentar em sua mesa e dizer: estou fazendo o meu possível e a empresa não tem o que fazer, tenho que entrar na justiça e esperar a justiça. Não. O prefeito está colocando a cara dele quando ele forma uma comissão, quando ele entra dentro do problema da forma que ele está entrando, demonstrando assim que tem comando, e esse comando quer resultado. E esse resultado tem que acontecer. E tem que acontecer logo, porque quem está pagando um preço caro é a população. É uma relação complicada que não fala de pessoas, não se trata de pessoas, se trata de contratado e contratante, que diante de uma crise que pegou mundialmente todo mundo, a empresa daqui de alguma forma não suportou. Agora precisa ver se os aportes que têm que ser feitos pelos próprios proprietários da empresa, talvez, não seriam suficientes para recolocar no mercado, porque os aportes da prefeitura ela é limitada em fazer. Cabe a ela fazer isso que ela está fazendo, enfrentar o problema e dar uma solução para esse problema. Mas para isso tem uns procedimentos que têm que ser seguidos e é isso que está acontecendo. Ok, Adolfo. Vamos lá então agora com o Divaldo Ceresini. Divaldo, como é que você vê essa comissão fazendo o seu trabalho? Você acha que esse era o trabalho mesmo da comissão, fazer esse tipo de inspeção nesse momento? Eu imaginava inspeção nas contas, primeiramente, para saber como é que andam as contas da Prudente Urbano. O que você acha? Pois é algo que eu realmente estranhei, a verificação da estrutura dos ônibus, da condição de limpeza. Não que isso não seja necessário, né? Isso é necessário sim, mas o que foi anunciado a respeito do trabalho dessa comissão é que ela trataria das contas da Prudente Urbano, uma vez que a empresa alega o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. É certo que dentro dessa fiscalização também houve a verificação das catracas, e isso que no passado teve até um caso que veio a público, que se tornou um certo burburinho na época a respeito de supostas fraudes nas catracas, né? Então, essa questão da verificação das catracas faz sentido, está dentro do escopo da análise financeira. O resto eu não entendi muito, mas eu acredito que mal também não vai fazer, afinal, todos queremos ônibus limpos, ônibus seguros e que prestem o transporte com qualidade, né? Então, embora, no meu entendimento, fuja um pouquinho daquele escopo inicial, não vejo mal em se fazer esse tipo de fiscalização, não. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda notícia de hoje. Olha, ontem o mercado financeiro foi bem complicado, né? Bem volátil, especulações. O dólar fechou em alta na segunda-feira, em meio à aversão ao risco no exterior diante dos aumentos dos casos globais de Covid-19, o que levanta novas preocupações sobre a desaceleração do crescimento econômico. A moeda norte-americana subiu 2,63% e, na máxima da sessão, foi cotada a R$ 5,25.
é o maior patamar de fechamento desde 8 de julho. A Bolsa de Valores também sofreu com o mau humor do mercado e recuou 1,24%. Vamos lá, Divaldo Ceresini, há risco realmente do comércio voltar, dar aquele passo para trás em relação aí ao aumento de casos de Covid no mundo? Nós temos observado nos países que estão com a vacinação mais adiantada, né, que chegou ali na faixa de 60% da população com a segunda dose, houve muito relaxamento nas condutas por parte das pessoas, dos cidadãos. Primeiro, as pessoas começaram a deixar de dar a importância necessária para a imunização. Então, aqueles que ainda não haviam chegado à vez de se imunizarem ou se imunizarem por completo com a segunda dose, acabaram deixando isso de lado, o que fez com que o ritmo de vacinação nesses países caísse de maneira enorme. Tanto é que lá nos Estados Unidos tem diversos estados que estão preocupados em não perder vacinas, porque as pessoas deixaram de se imunizar, né, sob a ilusão de uma vida normal sem a completa imunização da população. E há, por óbvio, o receio de que isso se repita aqui no Brasil, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades para começar a vacinar a população. Começamos a vacinar num ritmo bacana recentemente, estamos caminhando para 50% da população, pouco mais de 40% hoje, mas em breve 50% da população vacinada com a primeira dose e em torno de 17% com a segunda dose. Então é fundamental que a gente não perca esse ritmo, que as pessoas continuem a se vacinar, que completem a vacinação e que mantenham as medidas de segurança sanitária, com afastamento, evitando aglomerações. E o fundamental disso tudo, no meu entendimento, é que os nossos governantes, os nossos representantes, né, no legislativo, no executivo, sejam eles eleitos, né, por mandato ou não, deem o exemplo, não só em relação à vacinação, mas também às condutas de segurança sanitária. Divaldo, você acha justo essa movimentação aí dos mercados, né, com aumento no dólar, recuo da Bolsa, em função desse medo, já que você mesmo citou aí sobre a vacinação, que anda em larga escala nos países mais desenvolvidos? O temor é o temor de investir e perder dinheiro, né? Então, o investidor profissional ele vai investir onde ele tem segurança de ter o retorno. Então, se você tem um país que não tem uma vacinação tão ampla, né, nós estamos caminhando para termos, mas ainda não temos uma grande parcela da população completamente vacinada. É evidente que nós oferecemos mais risco ao capital dessas pessoas do que um local onde a vacinação está mais consolidada, com um percentual maior da população vacinada. Por outro lado, existem inúmeras oportunidades de investimento no Brasil. O dólar alto do jeito que está, se por um lado encarece o gás, encarece a gasolina, encarece o arroz e feijão, por outro lado, para quem está lá fora, ele também torna as empresas e os negócios no Brasil mais baratos. Então, é um movimento que realmente ele acontece em busca da segurança, mas eu particularmente enxergo muitas boas oportunidades de investimento no Brasil. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando nossa primeira parte aqui do programa Entre Linhas dessa terça-feira. Nós vamos um rápido intervalo. Já já vamos trazer informações importantes aí. Atenção, mamães, papais. Vamos falar de retorno às aulas presenciais e vamos falar também de um plano do governo de São Paulo para vacinação já no ano que vem. Vacinação contra a Covid no calendário de vacinação do Estado. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já já voltamos. Olá, estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. E olha, a Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente retomou na segunda-feira, ontem, um plantão presencial nas 64 unidades da rede municipal da cidade. O atendimento, que foi iniciado em maio deste ano, é destinado a estudantes com defasagem de aprendizagem. Dos 16.483 alunos matriculados, 3.041 participarão dos plantões, o que representa aproximadamente 18,5% do total. De acordo com Francisca Maria Chagas, secretária interina da Secretaria de Educação,
A retomada do plantão seguirá os mesmos critérios adotados anteriormente, com aulas de até 50 minutos por aluno, ficando a critério da unidade a quantia de dias que o estudante vai comparecer, conforme a demanda de cada caso. Bom, as escolas estão se preparando para voltar às aulas a partir de agosto. Comentando esse assunto, a gente vai com Adolfo Padilha. Adolfo, como é que você vê aí o retorno às aulas? Eu acho que a volta às aulas é um pouco até atrasada no meu ponto de vista, mas tem que acontecer e está acontecendo. Os cuidados serão tomados, os protocolos serão seguidos. O que não pode mais é ficar as crianças sem aula. Não dá mais, não cabe mais isso, nem aqui, nem em lugar nenhum. A vida tem que ser retomada. As crianças são o futuro desse país. As crianças, o nosso ensino ele já é muito complicado. A nossa educação ela tem muito a melhorar. Imagine ficando sem aula. Então a SEDUC ela toma uma iniciativa, a Maria Francisca, Francisca Maria Chagas, que agora é interina na secretaria, toma coragem de tomar atitude, volta com as aulas da forma segura, que eu acho que é necessário também, mas no momento que não dá mais para segurar. Tem que ter aula, as crianças têm que voltar para a escola, os professores têm que voltar a ensinar, que acho que nem mais os professores também aguentam ficar sem ir para a escola, ver seus alunos, né? Aqueles bons professores, que graças a Deus é a maioria, que gosta de ver os alunos, que gosta de estar com os alunos. Então é a vida retomando o seu caminho. E isso precisa acontecer. E nas escolas, o mais urgente possível. Então eu acho que é uma atitude correta, acho que é uma atitude ainda a tempo, e acho que é uma atitude que não tem como mais fugir dela. Ok, Adolfo Padilha. Agora a gente vai com Divaldo Cerezini. Divaldo, você tem duas crianças pequenas, provavelmente está preocupado aí com o retorno às aulas. Como é que você vê aí o retorno já do plantão, né, para aquele reforço, para quem está em defasagem, e também as aulas já previstas agora para a partir de agosto, né? O retorno às aulas presenciais, como sempre temos dito, ele é fundamental para as crianças, por dois motivos. O primeiro, pelo aprendizado, e o segundo, pela socialização. Eu tenho duas filhas pequenas, ambas em idade escolar, e para minha felicidade, a gente tem condições de custear uma escola privada e desde o início do ano elas têm frequentado as aulas e isso tem sido muito positivo para elas. Teve um período em que houve um revezamento em relação à minha filha mais velha, e nesse período, psicologicamente, ela foi bastante abalada, por ficar praticamente o dia inteiro dentro de casa, né? E fazendo um paralelo entre a minha condição, que eu considero mais privilegiada do que a grande parte dos prudentinos e dos brasileiros, é que as minhas filhas, elas têm condições de terem pais que fazem o acompanhamento das aulas com elas, que têm condições de dar um suporte, né, pedagógico também. Nós temos equipamentos e também uma qualidade de internet que permite que elas entendam bem aquilo que está sendo transmitido na aula online. Agora a gente começa a analisar a situação de diversas pessoas que nós temos por aí que estão, em grande parte das vezes, com avós que não tiveram tanto estudo, com uma telinha muito pequenininha num celular para assistir a aula e de repente não enxerga o que está sendo passado no quadro, numa internet que muitas das vezes não tem tanta qualidade. Ou pior, eu disse que eu ouvi de uma professora em conversa sobre esse assunto especificamente. Ela disse que os alunos dela estavam se reunindo na pracinha de Wi-Fi do bairro para terem as aulas. Ora, se eles vão se reunir na pracinha de Wi-Fi, e com certeza sem medida sanitária alguma, por que raios que a gente não coloca essas crianças na escola? Então, finalmente, agora em agosto, o governo do estado deu um ultimato para que haja o retorno às aulas presenciais também na rede estadual e incentiva a rede municipal a fazer o mesmo. E é evidente que as condições estruturais dos colégios também têm que comportar isso. Agora, Divaldo, parece que há uma resistência de boa parte da classe dos professores, dos trabalhadores em escolas, em retornar com essas atividades presenciais nas escolas, né? E parece que naquela saída da secretária de Educação do município de Presidente Prudente, a Sonaira, diz que houve também um enfrentamento dela com esse grupo de pessoas que não queriam que voltasse às aulas. Parece que isso também foi um ponto fundamental para a saída dela.
Eu também acredito nisso, né? A professora Sonaira, eu estive com ela em reunião antes da saída dela, algumas semanas antes, tratando em relação a esse tema do retorno às aulas, né? Que isso me preocupa muito em relação às nossas crianças, e ela tinha manifestado uma posição bastante favorável ao retorno às aulas e um trabalho constante para viabilizar isso, né? O que a gente observa de receio das pessoas que trabalham nas escolas é o medo da questão estrutural, né, de não haver condições sanitárias. Pelo que nós acompanhamos, já estariam regularizadas essas situações, tanto em relação à mão de obra que foi afastada por pertencer ao grupo de risco, isso foi regularizado por meio de um decreto do prefeito, que as pessoas já estão vacinadas, e pasme, viu, Eudes, recebemos algumas denúncias, inclusive, de pessoas que pessoas estariam afastadas do emprego na prefeitura, mas trabalhando nas suas atividades particulares, né? E fora a outra turma que você entra na rede social e está lá fazendo festinha praticamente todo dia, né? Aglomerando com as pessoas. Então, eu entendo que com o nível de vacinação que nós estamos e com esse trabalho que foi feito pela Secretaria Municipal de Educação de estruturação dos prédios e da mão de obra, não há motivo para as nossas crianças não terem aulas presenciais, continuarem a ser prejudicadas. Muito bem, nós vamos lá para a nossa última informação de hoje, aqui no Entre Linhas. Olha, o governo do estado de São Paulo diz que vai iniciar o ciclo de vacinação anual contra o coronavírus a partir do dia 17 de janeiro de 2022, assim como já acontece com o vírus H1N1 da gripe. Eu fui surpreendido, porque achei que bastavam 2 doses e nós estaríamos já completos, aí, imunizados contra o coronavírus. Pelo jeito, vai entrar num calendário mesmo, sem querer dizer, né, diretamente para a população sobre isso. O governo do estado já está dando a entender aí que essa vacinação vai ser realmente todo ano. Será? Vamos saber sobre isso com Adolfo Padilha. Adolfo, como você vê aí esse calendário de vacinação anual, hein? Eu tenho um ponto de vista sobre a vacina anual. Eu acho que é muito cedo para anunciar esse tipo de recurso. Mas, tudo que for preventivo, tudo que for para dar mais segurança, mesmo que seja até psicológica para as pessoas, é válido. Se a gente chegar ao ponto de a vacina contra o Covid ser como outras vacinas e tantas que a gente tem que tomar uma vez por ano, uma vez a X anos, que venha, é uma boa iniciativa do estado de São Paulo. Mas a gente ainda precisa apurar muitas coisas sobre qual vacina, como deve ser, quem deve tomar. Eu acho que todo esse tempo que nós estamos passando da pandemia está servindo de uma escola, né? De um aprendizado. Aqui eu sempre disse o seguinte, muita gente errou, mas ninguém quis matar, a não ser aqueles que surrupiaram o dinheiro público, aqueles que desviaram o dinheiro público. Esses sim quiseram matar. Agora, aqueles que de alguma forma tentaram acertar, buscar alternativas, você não pode tirar a esperança das pessoas. Se a vacina anual vai dar esperança para essa pessoa que ela não vai se contaminar, que dê a vacina anual. É a mesma coisa que eu falo sobre o tratamento preventivo. É a esperança, né? Você vê no Paraguai agora o que está acontecendo com esse tipo de tratamento. Os resultados, os primeiros resultados são fantásticos. Então, com o reforço da vacina, que seja anual, com o reforço da vacina que está se tomando agora, há de se dizer que o Brasil vai vacinar mais de 120 milhões agora em julho. Quer dizer, só perde para a Índia na vacinação hoje, que é fabricante do imunizante, né, por delírio de uma oposição cega. Então você vê que o Brasil caminha bem para a imunização. E o estado de São Paulo já lança isso que, para mim, vai acabar sendo uma decisão de ordem federativa, porque, como eu disse, se há uma possibilidade e não faz mal nenhum, por que não tomar a vacina? Então, nesse ponto de vista, eu sou a favor de que seja adotada essa medida. Mas, repito, colocando médicos e cientistas, sem ideologia política, para dizer qual vacina, quem pode tomar e quando deve tomar. Aqui eu sempre disse, a maior autoridade para isso são os médicos. Bom, vamos lá. Divaldo Cerezini. Divaldo, fez a pergunta para o Adolfo, vou fazer para você também. Como é que você vê aí o calendário anual de vacinação contra H1N1? A gente já está acostumado. Agora, contra o coronavírus também, a esperança nossa é que fosse uma única vacina, uma única dose, como tem vacinas por aí. E agora?
Pois é, o nosso desejo sempre foi de que essa pandemia acabasse rápido, né? Mas ela não acabaria e não está acabando com pouco trabalho, dá muito trabalho mesmo. Não vi ainda estudos que indiquem essa questão da necessidade das doses de reforço anuais, né? Mas, por outro lado, a gente observa uma vontade muito grande do governador João Dória de firmar a posição dele como político que trouxe a solução pela vacina, o que, no meu entendimento, é verdadeiro. Né? Não fosse o trabalho, dentro dos inúmeros defeitos dele, e eu acredito que essa tenha sido a única qualidade do governo dele, a construção da solução pela vacina. Tá? Eu entendo que ele está preparando o Estado de São Paulo para essa eventual necessidade de doses anuais de reforço, tal qual acontece, por exemplo, com a gripe, e eu entendo que isso é válido desde que respaldado pela ciência, e eu ainda não vi nada nesse sentido por parte da ciência. Ok, bom, vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje, dessa terça-feira. Muito obrigado ao Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, você que nos acompanha pelas redes sociais, ou aqui pela TV Brasileira e também pela Prudente News 1070. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta, vamos trazer mais informações, o que está nos bastidores da notícia, nas entrelinhas da informação. Amanhã, provavelmente, a gente tenha novidades também da CPI da Covid-19. Bom, tem sempre estado aqui nas nossas pautas, né? A gente volta a se falar. Grande abraço, Divaldo, Adolfo Padilha, e até o nosso próximo encontro. Valeu!